Olá, pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte, mais uma vez na área. Hoje nós vamos trabalhar com radiciação e monômios, tudo junto e misturado. Essa é a nossa última aula de monômios e na aula que vem começaremos polinômios. Antes de eu prosseguir com as minhas explicações, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe aqui embaixo os seus comentários, deixe também o seu like, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Claro, caso queira, compartilhe essa aula com o seu amigo, a sua amiga que também estão estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Sem mais delongas, vamos lá. Para efetuarmos a radiciação de monômios, extraímos a raiz da parte numérica e, para resolvermos a parte literal, aplicamos algumas propriedades de radiciação, dentre as quais 3 delas estão demonstradas abaixo. São essas aqui, e um exemplo da primeira é este aqui. Perceba o seguinte: eu tenho aqui um produto que está embaixo da raiz. Veja que eu vou considerar a raiz do primeiro fator e multiplicar pela raiz do segundo fator, mantendo o mesmo índice. Ou seja, eu tenho debaixo da raiz 64 vezes 8, uma raiz cúbica de 64 vezes raiz cúbica de 8. Sabemos que a raiz cúbica de 64 é 4 e a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, o resultado final, 8. Segundo exemplo, temos a raiz n de a elevado a m. Veja que a base vai ficar o a e aí teremos uma fração. Veja que o expoente da minha base vai para cima, enquanto que o índice que está lá em cima vem para baixo. Neste exemplo da segunda propriedade, vemos a raiz quarta de 3 elevado à oitava potência. Veja que o 8 que estava embaixo foi para cima, o 4 que estava em cima foi para baixo e a base continua 3. Veja que o resultado de 8 dividido por 4 é 2. 3 ao quadrado, 9. Fácil também. Neste último exemplo, temos embaixo da raiz uma fração. Vai ficar a raiz n do numerador sobre a raiz n do denominador. Em números, veja, a raiz cúbica de 8 125avos será igual à raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 125. Deixa eu colocar aqui que eu não coloquei os resultados. Raiz cúbica de 8 é 2, enquanto que a raiz cúbica de 125 é 5. Este é o resultado final. Tudo isso vai ser aplicado nestes exemplos aqui. Raiz de 49, aplicando a primeira propriedade, vezes a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Sabemos que quando não aparece o índice, sabemos que é 2. Nem precisamos colocar aqui, mas estamos colocando apenas para lembrar. Então, veja, a raiz quadrada de 49 é 7. Perceba que eu posso cancelar este quadrado com este quadrado. Ou também poderia aplicar a segunda propriedade que nós vimos na tela passada. Então, aqui permanece somente o x. Resultado final, 7x. Aqui nós temos raiz quadrada, de novo, de 25 vezes a raiz quadrada de x elevado à sexta potência. Raiz quadrada de 25 é 5, vezes x. Veja que aqui eu tenho um 2, como eu já falei. Aplicando a segunda propriedade lá da tela passada, teremos 6 meios. Então, 5 elevado a 6, dividido por 2, 3. Olha só, aplicando a primeira propriedade, raiz quarta de 16 vezes, novamente, raiz quarta
de A elevado à oitava potência vezes, novamente, raiz quarta de B elevado à quarta potência. Veja, a raiz quarta de 16, sabemos que é 2, vezes aqui teremos o A elevado a 8 dividido por 4, vezes, veja que aqui podemos cancelar este 4 ou aplicar a mesma propriedade que aplicamos aqui na base A. Se eu cancelei, fiquei somente com o B. Então, teremos 2 vezes A, 8 dividido por 4, 2 vezes B. Este é o resultado final deste exemplo. Vamos agora aos nossos dois últimos exemplos. Veja, raiz cúbica de 27 milésimos vezes, novamente, a raiz cúbica de A elevado à terceira vezes, novamente, a raiz cúbica de x elevado a 6. Isto vai ser igual. Veja que agora aqui eu aplico a terceira propriedade lá da tela inicial. Raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 1000 vezes este 3 pode ser cancelado com este 3, ficaremos somente com o A vezes. Veja que x elevado a 6 dividido por 3, portanto, x elevado ao quadrado. Aí ficaremos com o seguinte, raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 1000 é 10. Ax elevado ao quadrado. Este é o resultado final. Mais um exemplo com fração aqui, só que aqui agora já vou fazer um pouco mais direto. Então, raiz quadrada de 121 sobre raiz quadrada de 100 vezes raiz quadrada de A elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de M elevado à oitava potência. Teremos o seguinte, raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 100 é 10. Veja que o quadrado que eu tenho aqui, eu posso cancelar com esse quadrado, fica somente o A. E esse 8 está sendo dividido por esse 2 que está aqui. Então, teremos m elevado à quarta potência. Muito bem, pessoal. Para guardar estas propriedades, essa forma de trabalhar com monômios, é necessário que você faça bastante exercícios. Por mais que você tenha entendido, é fácil, mas guardar é um outro processo. Exige que você faça bastante exercícios. É o que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!